Meus irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada, já para iniciarmos a pregação. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 1, para a glória de Deus aqui neste lugar. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e no versículo de número 1, diante da presença de Deus aqui neste lugar. Glórias ao nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Jonas, capítulo de número 1 e no versículo de número 1 também, para a glória de Deus. Livro do profeta Jonas aí no Antigo Testamento, nos profetas menores. Nós temos os profetas maiores e um pouco mais adiante, aí depois de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, depois de Daniel. Um pouco mais à frente nós temos o livro do profeta Jonas, para a glória de Deus aqui neste lugar. Daniel, glória ao nome do Senhor Jesus. Depois nós temos Oséias, meus irmãos, depois Joel, depois Obedias, depois Amós, e aí depois o livro do profeta Jonas, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou? Jonas capítulo 1, versículo de número 1, para a glória de Deus. Quem achou aí, meus irmãos? A palavra do Senhor. Podemos ler então a palavra de Deus? Glória ao nome de Jesus. Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Só até que está bom diante da presença de Deus. Pode tomar o seu assento aí nesta noite e dê palmas de vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor aqui nesta noite. Meus irmãos, eu quero falar acerca do tema a sinceridade que é valiosa para Deus. Meus irmãos, aqui no livro do profeta Jonas, nós vemos aqui no início deste livro, que conta a história deste profeta, que se destaca, meus irmãos, por muitos, por uma característica negativa diante da presença de Deus. Quando olhamos aqui para o que o profeta Jonas realizou, nós vemos que há uma rebeldia no coração de Jonas diante da presença de Deus. Pois diz a palavra do Senhor que veio uma palavra de Deus sobre ele, dizendo: Jonas, se levanta e vai até a grande cidade de Nínive para clamar contra ela, para apregoar a minha palavra sobre ela. Mas diz a palavra do Senhor que Jonas se levanta não para fazer a vontade de Deus, mas ele se levanta para fugir da presença do Senhor aqui sobre esta terra.
Quando olhamos então para essa atitude de Jonas, que se destaca por sua rebeldia, que vai contrariamente à palavra de Deus, nós devemos também observar outras qualidades nesse profeta. Sabe por quê? Porque mesmo diante da rebeldia de Jonas, diz a palavra do Senhor que Deus não abandonou a Jonas no seu pecado e na sua rebeldia diante da presença de Deus. Porque diz a palavra, meus irmãos do Senhor, que há em Jonas algo que chama a atenção de Deus aqui sobre esta terra. O ponto que podemos destacar sobre a vida de Jonas é a sua sinceridade e a sua posição diante da presença de Deus aqui sobre esta terra. Jonas, meus irmãos, se recusa a fazer aquilo que Deus ordenou, pois Jonas conhecia e entendia o seu sentimento, entendia o seu coração diante da presença de Deus e sabia que não faria aquilo que o Senhor ordenou com sinceridade diante da presença de Deus. Então, vamos dizer assim, deste sentimento favorável à palavra que Deus colocou sobre o seu coração, Jonas então se levanta para fugir diante da presença de Deus, pois Jonas sabia que quando fazemos algo para o Senhor, meus irmãos, sem uma sinceridade, sem um amor dentro do nosso coração, sem uma predisposição para fazer aquilo que o Senhor colocou sobre nossas vidas, quando fazemos somente por fazer, quando fazemos, meus irmãos, indignados dentro do nosso coração, isso é um esforço, meus irmãos, inútil diante da presença de Deus. Mas quando nos predispomos, quando colocamos força, quando colocamos predisposição diante da presença do Senhor, mediante o poder da sua palavra, aí está o segredo da nossa vitória diante da presença de Deus. Pois Deus disse a Jonas: se levanta, vai e pregue minha palavra, pegue o meu evangelho sobre a grande cidade de Nínive. Mas Jonas tinha um sentimento contrário dentro do seu coração, pois a cidade de Nínive era uma cidade violenta, uma cidade que havia se levantado e violentado o seu povo, que era o povo de Israel. Muitos em Israel haviam morrido por causa da violência de Nínive, e Jonas guardava esse ressentimento dentro do seu coração. Aquele povo não era merecedor, aquele povo não era merecedor da misericórdia, da ação e do poder poderoso da palavra de Deus, segundo o coração de Jonas aqui sobre esta terra. Por isso então ele se opõe, por isso então ele se levanta em sua posição, mas ele não age com engano, ele não age com outros interesses, mas Jonas age com sinceridade diante da presença de Deus aqui sobre essa terra. Mas, porém, diante da sua sinceridade, diante da sua atitude honesta diante de Deus, pois Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso, que se levantou para fazer uma obra sobre Nínive. Então, Jonas se posiciona contrário a esta obra de Deus, meus irmãos. Mas é aí que nós devemos entender que, apesar da nossa sinceridade, a vontade de Deus ainda continua soberana sobre as nossas vidas aqui sobre essa terra.
Precisamos também ter esta compreensão, ter esse entendimento sobre nossa mente aqui nesta noite. Apesar das nossas posições, apesar do nosso sentimento, apesar do nosso coração, nós devemos entender que a vontade de Deus ainda se cumprirá sobre as nossas vidas aqui nesta noite. E é isso, meus irmãos, que me chama a atenção, pois a vontade de Deus não estava de acordo com a vontade de Jonas. Jonas queria a ira, Jonas queria o juízo de Deus sobre a nação de Nínive, mas a disposição de Deus não era para ira nem para juízo, mas era uma disposição para misericórdia, e graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio dele nós também, aqui nesta noite, que estamos diante da presença do Senhor, que estamos ouvindo esta mensagem por meio de Cristo Jesus, Deus também demonstra por nós a sua predisposição, que não é para ira nem para juízo, mas é para graça e para misericórdia, que nos sustenta diante da sua presença aqui nesta noite. Pois Deus não leva, meus irmãos, em consideração aquilo, meus irmãos, que está predisposto no coração do homem. Seja para a justiça, seja para a vingança, Deus está no controle e é soberano para realizar a sua vontade sobre nós aqui neste lugar. E aí devemos entender que muitas vezes a vontade de Deus está em oposição à nossa vontade diante da presença do Senhor. E diante desta vontade, que entraram-se então em choque, Jonas toma uma atitude, e ele diz: não irei com este coração diante da presença de Deus, mas fugirei da presença do Senhor, fugirei da presença de Deus. E é esse o tolo pensamento do homem, que muitas vezes acha que pode se esconder, que acha que pode fugir, que acha que pode descer e sumir ali, meus irmãos, da presença do Senhor. Mas assim também estava Davi, quando em seu pecado tentou se esconder, mas em oração diante da presença do Senhor. No Salmo ele diz: para onde eu irei se a sua presença está em todos os lugares? Se eu subir no alto monte, ali tu estarás. Se eu descer no mais profundo e obscuro mar, ali também a sua presença estará. Sabe por quê, meus irmãos? Não tem como nós fugirmos da presença do Senhor aqui sobre essa terra. Jonas não erra, meus irmãos, inconscientemente não, mas Jonas erra conscientemente diante da presença do Senhor. Ele sabia que estava errado. E nós muitas vezes sabemos, sentimos em nosso coração que a nossa atitude é errônea diante da presença de Deus, que ela está indo contra a sua palavra, que ela está indo contra a sua promessa, que ela está indo contra o querer e contra a vontade do Senhor. Mas o nosso problema é que nós estamos com o nosso coração muitas vezes endurecidos diante da presença do Senhor. Mas Jonas age com essa sinceridade. Ele sabe o que Deus quer, mas ele não quer fazer, mas ele não fica com o seu coração endurecido, mas ele exprime a sua vontade diante da presença de Deus. E às vezes é isso que nos falta.
Porque na falta da nossa sinceridade, nós queremos mascarar os nossos sentimentos diante dos homens e diante de Deus, achando que podemos nos esconder, achando que podemos estar escondidos como Jonas no porão de um navio. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que mesmo neste porão escuro, a presença de Deus está esquadrinhando e sondando a tua vida e o teu coração aqui nesta noite. Então, se temos esse tipo de sentimento contrário à vontade de Deus, nós devemos expressá-lo diante da presença do Senhor, agir com sinceridade, tirar a máscara da religiosidade, colocar o nosso coração, colocar o nosso sentimento em oração diante da presença de Deus. Aí, meus irmãos, Deus vai começar a agir. Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a nos transformar através do seu poder e da sua gloriosa unção que é derramada sobre nós aqui nesta noite. Quando Jonas se recusa, Deus começa esse trabalhar sobre a sua vida. Deus começa a se trabalhar sobre o seu caráter. Deus começa a trabalhar sobre a sua consciência, sobre o seu coração, para quebrantá-lo diante da presença de Deus. Nós não podemos confundir a nossa sinceridade com obediência diante da presença de Deus. Sinceridade, meus irmãos, difere da obediência, pois sinceridade vai mostrar aquele sentimento verdadeiro que permeia o nosso coração, mas a obediência vai caminhar na perfeita e agradável vontade do Senhor aqui sobre essa terra. E aí que está a diferença. Podemos ser sinceros, sim, mas podemos estar errados, também podemos estar errados, mesmo na nossa sinceridade. Por isso é necessário o agir e o mover do Senhor, para moldar o nosso caráter diante da sua presença aqui nesta noite. Por isso é importante também termos a consciência do nosso pecado. Temos o entendimento que a provação que vem sobre as nossas vidas é justamente a consequência dos nossos erros diante da presença do Senhor. Pois ali estava Jonas, quando sobe naquele navio, o navio zarpa e no meio do caminho há uma grande tempestade, vem sobre ele uma problemática, e Jonas está escondido no porão do navio, dormindo. Os marinheiros estão desesperados diante de tamanho problema que era aquela tempestade. Disseram: o mar vai nos engolir, este barco vai perecer diante de tão grande tempestade. Clamem cada um ao seu Deus, para que possamos entender o que está acontecendo diante da presença de Deus. E diante desta atitude, eles jogam a sorte recai sobre Jonas, pois ele era a causa daquele problema, pois ele era a causa daquela tribulação, pois ele era a causa, meus irmãos, daquela tempestade. Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, vem sobre nós percalços, vem sobre nós dificuldades, vem sobre nós problemáticas diante da presença de Deus. E quando Jonas foi confrontado pelos outros marinheiros acerca daquele problema, Jonas foi sincero e disse: o problema sou eu. É por causa de mim que desobedeci ao Deus de Israel, ao meu Deus, Criador dos céus e da terra e do mar aqui sobre esta terra. É por causa de mim que estou em desobediência que este mal sobreveio sobre nós aqui sobre essa terra. Jonas coloca o seu erro em jogo. Jonas confessa o seu erro.
e diz aos marinheiros: se quiserem solucioná-lo, jogue-me ao mar, e o mar se acalmará diante da presença de Deus. Quando os marinheiros fazem aquilo que Jonas estava dizendo, verdadeiramente o mar se acalma instantaneamente, pois o problema ali era Jonas. Mas diante desses fatos, nós vemos como os homens se comportam diante da tribulação, diante do problema, diante da dificuldade, meus irmãos, da problemática. O homem está tendencioso a procurar a causa do problema nos outros. Aqueles homens naquele barco estavam caçando o problema. Quando a dificuldade vem, nós também começamos a caçar a causa da dificuldade. Dizemos: estamos gastando demais, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. O problema é por causa da esposa, o problema é por causa do esposo, o problema é por causa do filho, o problema é por causa do trabalho, o problema é por causa do desemprego, o problema é por causa da Coca-Cola. Colocamos tantas desculpas tentando achar a raiz do problema, mas a raiz do problema não está no outro, não está naquilo ou nisso. A raiz do problema está em nós, porque muitas das vezes nos falta sinceridade diante da nossa rebeldia contra a vontade de Deus. E quando estamos sendo rebeldes, Deus está mandando tempestade, Deus está mandando problema, Deus está mandando dificuldade, para que nós possamos nos enquadrar, nos estarmos então debaixo da presença e da potente mão do Senhor, porque aí, meus irmãos, é o lugar da nossa bênção, é na presença e debaixo da vontade de Deus aqui nesta noite. Temos que ter a consciência do nosso próprio erro e apresentá-lo diante da presença de Deus. Senhor, a minha fraqueza é esta. Senhor, o meu pecado é esse. Senhor, a dificuldade é essa. Eu não quero fazer aquilo que o Senhor me comissionou. Mas então, Senhor, me muda, me transforma, porque preciso ser moldado pelo seu poder e pela a sua glória sobre a minha vida. Aquele que assume, a palavra diz, aquele que confessa o seu pecado e o abandona, Deus usa de misericórdia sobre ele. Mas aquele que não assume e permanece no seu pecado, esse não pode ser mudado por Deus. Ele não quer sair daquela posição. Aquela posição é cômoda, aquela posição de rebeldia, aquela posição de religiosidade, aquela posição de pecado é cômoda para ele, e nós queremos permanecer nela, não queremos sair, meus irmãos. Mas não há como Deus nos abençoar dessa forma. Mas a partir do momento que temos a sinceridade que Jonas teve diante da presença de Deus, de olhar e dizer: eu sou o problema, a minha rebeldia é a dificuldade, o meu confronto à vontade do Senhor é o que me colocou nessa situação. Eu estou perdido, eu não tenho para onde ir. E então, meus irmãos, se atirar, como Jonas foi atirado no mar da presença de Deus, então nós poderemos ser salvos pelo poder transformador de Deus sobre as nossas vidas. Mas a nossa ação é projetar culpa nos outros, como fazia muitas das vezes Israel. Pois quando nós olhamos para Israel, no seu tempo de rebeldia, aonde Deus levanta Elias, e por meio da sua boca e das suas mãos, faz a ira e o castigo descer sobre a terra pecaminosa, dizendo: não cairá orvalho e nem chuva sobre a terra. E uma grande seca assolou Israel. Diz a palavra do Senhor que o reinado era de Acabe.
E diz a palavra de Deus que Acabe era um grande transgressor, idólatra, que adorava a Baal e Astarote através da sua esposa Jezabel. E quando Acabe se encontra com o profeta, Acabe aponta o dedo para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel. O problema da seca é você, o problema da seca é o homem de Deus, e aí que está o problema. Não era Elias, o problema era o próprio Acabe e o povo de Israel com a sua idolatria. Mas ele projetava a culpa no outro, ele projetava a culpa no homem de Deus, na mulher de Deus, que apregoava contra o pecado, que apregoava contra a idolatria, que clamava pela restauração do reino que estava desabando diante da presença de Deus. E então, o orgulho daquele rei não fez ele reconhecer a sua fragilidade. O poder daquele rei fez ele projetar ali no outro aquilo que estava sobre ele. E é esse o nosso problema. Não temos a sinceridade, não temos a humildade, mas estamos em nosso erro, cheio de orgulho, achando que nós somos mais poderosos do que Deus e que podemos mudar o coração de Deus. A sua vontade, o seu querer, não é essa, Senhor, a vontade que eu quero sobre a minha vida. Mas eu quero te dizer que Paulo, quando se levanta contra a vontade de Deus, ele tem um encontro ali na estrada de Damasco, e Deus diz a ele: dura coisa, Paulo, é para você se levantar contra a minha vontade sobre essa terra. Aí que nós devemos entender a nossa posição, reconhecer o nosso pecado, tirar este orgulho, tirar essa falsa sensação de que nós estamos no controle, pois isso impede a correção de Deus sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Uma falsa sensação de que estamos certos, uma falsa sensação de que o nosso caminho é o melhor, mas o melhor é o caminho de Deus sobre as nossas vidas. Jonas compreendeu. Quando caiu no mar, o grande peixe o engoliu, e no ventre daquele grande peixe era ali o trabalhar do Senhor sobre ele. Aquele era o ventre da morte diante da presença de Deus. E então Jonas ora dizendo: sabias, pois, que tu és Deus sobre essa terra? Eu preciso de ti, Senhor, pois a minha alma alcançou a morte. Eu estou no lugar escuro, eu estou sobre o Seol, eu preciso da sua providência. Mas quando eu clamei na angústia da minha alma, o Senhor ouviu a minha oração aqui sobre essa terra. Pois quem pode nos tirar deste lugar de angústia, desse lugar de morte, deste lugar, meus irmãos, de pecado em que nós estamos, é a oração que chega diante de Deus por meio de Cristo Jesus, e Ele estende as mãos sobre nós para nos resgatar do ventre da morte, para que ouçamos a sua palavra que diz: meu filho, sai para fora aqui nesta noite. Como ele falou sobre a vida de Lázaro, que estava no sepulcro há 3 dias morto. Sua prima, sua irmã disse: Marta, Senhor, tu demorastes. Teu servo Jairo morreu. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá sobre essa terra. E aí que está o nosso segredo. Ainda que estejamos no ventre da morte, sem probabilidade, sem escape, se clamarmos ao nome de Jesus e crermos no poder dele, nós ressuscitaremos diante da sua presença, porque é isso que nós precisamos aqui nesta noite. O problema é somente uma ferramenta que Deus usa para nos corrigir diante da sua presença.
A tempestade é a intervenção divina sobre esta terra. Deus trabalha para nos mudar. Deus trabalha para mudar a nossa consciência. Deus trabalha para mudar o nosso comportamento diante da presença de Deus. É isso que é a tempestade. É isso que é o problema. É isto também, meus irmãos, que é o trabalhar e o agir do grande peixe sobre as nossas vidas. O ventre do peixe significa a morte que está diante de nós, por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Mas o ventre do peixe é aquele lugar onde temos a consciência e o arrependimento que traz sobre nós a mudança de mente, uma nova mentalidade em Cristo Jesus e gera um novo comportamento de acordo com a vontade divina e soberana sobre os nossos corações. Pois no ventre do peixe, Jonas orou, Deus ouviu, cuspiu ele para fora e aquilo gerou mudança dentro dele. Aquele que fugia de Nínive partiu para lá e lá começou a apregoar a palavra e Deus realizou uma grande e poderosa obra aqui sobre essa terra. Nossa sinceridade não pode significar dureza, mas a sinceridade expressa diante de Deus, sem esconder sentimentos, sem esconder mágoa, sem esconder ira e rancor dentro do nosso coração, vai espremer, meus irmãos, a nossa predisposição a uma mudança alinhada com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Pois aí está o segredo do crente. Ele tem que entender isso, ele tem que compreender isso, que a sinceridade é uma ferramenta poderosa diante da presença de Deus. Não esconda o seu sentimento, não esconda a sua revolta, não esconda a sua decepção, não esconda aquilo que você está passando. Vá até a presença de Jesus, dobre os seus joelhos, ore a Ele, peça direcionamento para que Deus mude os seus caminhos aqui sobre essa terra. A Bíblia diz que a sinceridade é uma ferramenta poderosa diante da presença de Deus. No Salmo 51, ele diz assim: eis que amas a verdade no seu íntimo. Deus ama a verdade, meus irmãos. E a sinceridade expressa o sentimento verdadeiro. A sinceridade expressa a verdade daquilo que passa na sua mente, daquilo que passa no seu coração, do que o seu coração está cheio diante da presença do Senhor. Então, se o coração está cheio, com a boca eu devo confessar e devo ir diante da presença de Deus, perguntar o porquê, clamar, buscar resposta e direção, para que Deus molde o meu coração, o meu caráter e a minha atitude diante da presença de Deus. E o salmista ainda diz mais, ele diz: aqueles que buscam a Deus de todo o coração alcançarão a sua misericórdia. Aqueles que buscam a Deus com toda a sua força, com tudo aquilo que ele tem, com a sinceridade que expressa também essa força diante da presença de Deus. Dele alcançaremos a graça, dele alcançaremos a misericórdia que necessitamos, meus irmãos. Sinceridade é integridade, sinceridade é verdade, sinceridade é coração puro, completo, é retidão e é algo precioso diante da presença de Deus aqui neste lugar. Por isso Deus não abriu mão de Jonas. Por isso Deus tem abrido mão de muitos em nossos tempos, pois não há mais essa sinceridade.
A obra é feita por outros interesses, não é para a glória de Deus. Deus tem deixado a muitos porque não tem eles agido com a sinceridade que havia no coração de Jonas. Rebelde, sim, mas sincero também, predisposto à mudança também, pois quando foi cuspido, Jonas levantou-se, foi até Nínive, apregoou a palavra, Deus realizou uma grande obra e mudou o destino daquela grande cidade diante da presença de Deus. Mas mesmo com a sua pregação, com um resultado positivo, Jonas ainda se encontrava rebelde. Jonas olhou e disse: foi por isso, Senhor, que eu fugi. Foi por isso que eu saí da sua presença. Foi por isso que eu fui para Tarsis. Eu sei que o Senhor é misericordioso, bondoso e compassivo, que muda de ideia. Por isso me adiantei e saí da sua presença, pois pensei que poderia mudar os seus propósitos. E é esse o nosso problema. Pensamos que podemos mudar os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus, diz a palavra do Senhor, não podem ser frustrados aqui sobre essa terra. Se é misericórdia, é misericórdia. Se é juízo, é juízo. Os planos de Deus não se frustrarão, nem ao meu e nem ao seu, e nem sobre as nações, eles não se frustrarão, mas serão consumados para a glória e honra do poder do nosso Deus aqui sobre essa terra. Jonas pensou que poderia mudar, mas quem mudou foi Deus, o coração de Jonas. Ele fez nascer uma aboboreira diante da presença de Jonas, que gerou uma grande sombra onde o profeta pôde encostar e reclinar a sua cabeça para descansar. Jonas estava estressado, Jonas estava nervoso com Deus, mas diante da boa sombra, Jonas descansou. Mas quando Jonas estava descansando, o Senhor, da mesma forma que fez nascer, fez morrer aquela aboboreira e a folha se secou, e o sol do meio-dia arrancou sobre a cabeça de Jonas e o fez acordar. E quando Jonas viu que a aboboreira estava morta, Jonas se revoltou dizendo: Senhor, não terei um minuto de paz até a bênção da sombra que o Senhor colocou sobre a minha vida. O Senhor se retirou. E então o Senhor volta para Jonas e diz: se você se indignou com essa aboboreira que você não trabalhou para fazê-la, quanto mais eu me importo com o povo de Nínive, que eu mesmo gerei, que eu mesmo fiz, que eu mesmo constituí sobre essa terra. Para você, Jonas, é fácil ter misericórdia e se compadecer de uma planta, mas eu me compadeço dos meus filhos, daqueles que eu gerei e coloquei sobre essa terra. É por isso que a graça, o amor de Deus recai sobre nós aqui nessa noite, porque somos alvos da sua misericórdia. Ele nos gerou, Ele nos criou, e independente daquilo que nós fizemos até hoje, Deus é poderoso na sua graça e em Cristo Jesus para derramar perdão sobre as nossas vidas e mudar a nossa história aqui nessa noite. Jonas foi transformado pelo poder da palavra. Precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, que traz para nós mudança, que traz para nós transformação, e pode alcançar o nosso lar, pode alcançar a nossa casa, pode alcançar a nossa família. Por isso devemos reconhecer, adentrar debaixo da vontade, com sinceridade servir, com sinceridade se posicionar, para que a mão de Deus em Cristo Jesus esteja sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, pois aí teremos mudança, pois aí
aí teremos vitória, pois aí teremos providência, porque se Deus é por nós, quem será contra nós aqui nesta noite? Palmas de vitória para o nosso Deus aqui neste lugar. Ele é digno desta honra, desta glória e desse louvor. Que possamos reconhecer essa posição em que estamos e possamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus sobre o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos?